Senhoras e senhores, esse é mais um One e essa é Rosana Caetano, educadora sexual. É um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Foi minha professora de informática. Isso em que ano? Isso é complicado, hein? Faz um tempinho. Há muitos anos atrás. Rosana, de professora de informática para educadora sexual, como que foi isso? Como que foi de professora de informática? A gente guarda tudo um pouquinho, né? Uhum. Mas eu senti muita necessidade de trabalhar com a mulher, principalmente. Como eu te falei antes, eu comecei a vender produtos de sex shop por curiosidade. Eu falei, eu preciso conhecer algo novo. Fui conhecer numa feira os produtos. Achei interessante porque eu percebi que as pessoas, aquelas que nunca demonstraram interesse, vinham atrás de mim, vinham casais, vinham grupos de amigos para conhecer, iam até minha casa para conhecer produtos. E até o dia que eu fui convidada para dar uma palestra num evento aqui em Suzano, que a pessoa falou para mim, Rosana, você vai falar sobre produtos eróticos, sexualidade, mas seja sutil. Seja bem sutil, porque o evento não é para isso. O evento é para mulheres, vai falar de moda, de maquiagem, de cabelo. Uhum. Eu fui super sutil, minha apresentação de PowerPoint eu tenho até hoje, eu te mostro. Fala dos 5 sentidos, certo? Mas assim, é claro, eu tenho um jeitinho assim de, não, acho que tem que dar uma pimentadinha. Na pimentadinha eu convidei 2 amigos bonitos. Olha só. 2 amigos bonitos. E, claro, dei um uniforme para eles, né? Uma regata preta, uma máscara preta de couro e uma bandeja cheia de produtos de sex shop. E eu comecei a falar aquele PowerPoint sutil, aquela apresentação sutil, e eles entraram naquele grupo de mulheres para apresentar os produtos. Quer dizer, resumo da ópera, acho que ninguém prestou atenção em mim. A palestra acabou nesse momento. Ninguém prestou atenção em mim, mas eu atingi meu objetivo, que foi levar esse mundo diferente até as pessoas, porque eu vou falar de mim. E aí você percebeu que é uma coisa comum e que todo mundo precisa? Pois é uma coisa comum. Eu vou falar, não vou falar quanto tempo faz, mas eu tinha 39 anos quando isso aconteceu. Até então, eu não tinha tido contato nenhum com isso. Então, se você queria fazer alguma coisa diferente com o marido, um namorado, você comprava uma lingerie nova. Seria o ápice. Sim. Né? Uma lingerie bonitinha para usar no momento especial. Que, aliás, ele nem olhava para a lingerie. Eu não vi hora de tirar, é claro, né? Então era o máximo que chegava. Então, quando eu descobri esse mundo dos produtos eróticos, eu falei, nossa, não é só para isso. Eu falei, hoje, se a mulher está na menopausa, ela é ressecada, eu falo, olha, vai no sex shop, compra, tem gel que esquenta, tem gel que dá choquinho, tem gel que esfria e muitos produtos. Então é questão de saúde, é questão de bem-estar e de prazer também, por que não? Sim. Aí depois dessa palestra você começou a fazer outras palestras. Então, menina, acabou a palestra, a mulherada fez fila para tirar foto com os meus amigos lindos, obrigada. E pediram para fazer evento. Falaram, Rosana, faz um evento só seu, foi muito bacana. E eu comecei a fazer eventos, levava ginecologista, cirurgião plástico, psicólogo, terapeuta, go-go boy, para dar uma finalizada no evento. E meu marido estava sempre presente. Né? E assim, as pessoas gostavam porque elas foram no primeiro, foram no segundo. Eu cheguei a fazer 3, até o momento que eu senti a necessidade de estudar, porque as pessoas vinham conversar comigo como se eu fosse uma conselheira sexual. E não é o caso, eu tinha minha experiência pessoal só. Aí eu falei, não, as pessoas querem ouvir alguém, então eu vou estudar. Além daquilo que eu falei, eu dei aula em faculdade 14 anos. A minha idade ia cada ano avançando e a dos alunos praticamente a mesma. Então eu percebia a sexualidade assim, se distorcendo, sabe? Se tornando vulgar, né? Vulgar, muito, sabe, muito aberto assim, não é aberto, escancarado mesmo. Eu falei, isso não tá certo, eu preciso entender isso. Tanto por conta dos meus alunos e meus filhos que um dia vão chegar nessa idade, né? Então eu fui estudar, fui fazer pós em educação sexual 2 anos. Em São Paulo, né? Qual é a faculdade? Qual? Na Salesiano.
Muito bem. E nessa estudo, qual a área que você mais gosta de atuar, de ler, de estudar? Eu tenho uma queda muito pela mulher, sabe? E vai muito pro psicológico. Né? Então a gente vê que a maioria, muitas das mulheres nunca chegaram ao orgasmo e talvez morra sem conseguir atingir o orgasmo. E não é muitas vezes um problema físico, fisiológico, é psicológico. Sim. E não é algo que alguém fala, olha, você não pode ter orgasmo. Não é assim. É algo muito mais embutido em outras crenças, né? Que é difícil trabalhar. E eu acho que todas merecem ter essa experiência. Por quê? Já começa quando, desde pequenininha, né? A menininha se senta com a perna aberta, fecha essa perna. Tira a mão daí. E o menino não, o menino desde pequeno ele é orientado. Olha, meu filho, olha o tamanho do meu filho, né? Não, antigamente chegava a 15 anos, levava o menino no prostíbulo, porque ele tinha que ter relação sexual, e a menina tinha que casar virgem. Como que você avalia as práticas da sexologia no Brasil? Falando como educadora, hoje o Brasil está um pouco mais aberto para se falar nesse sentido, da sexualidade. Porém, as pessoas não estão preparadas. Vamos lá, eu tenho muita dificuldade, eu já dei palestra em ONG, que eu falei com os pequenos, as crianças que fazem parte da ONG, e falei com os responsáveis pelas crianças. E assim, é uma diferença de idade. Imagina, a criança, eles têm acesso a tudo pela internet, pelo celular. O adulto não, ele já tem uma certa dificuldade. A criança tem a informação, mas é uma informação assim, jogada. Você vê que não tem seleção, não tem classe, não tem, simplesmente digitou qualquer coisa e veio. Né? Eles não sabem o que fazer com aquilo. Então, assim, só para você ter uma ideia, numa palestra com uma menina de 16 anos, ela perguntou para mim se depois de uma relação sexual, se ela fizesse xixi, se ela não tinha o perigo de engravidar, porque ela achava que a uretra e o canal vaginal era a mesma coisa. Numa palestra com os terceira idade, uma senhora falou, mas por que a gente precisa participar de uma palestra que fala de sexualidade, se a gente nem tem sexo? Eu falei, pode não ser pro sexo, mas sexualidade envolve muita coisa na nossa vida. Me dá um exemplo. Aí eu lembrei dessa menina de 16 anos e falei, ela não sabia que existia a uretra e o canal vaginal. Eu também não sabia. 65 anos, entendeu? Então, assim, por mais que se fale na aula de biologia, por mais que o governo tente inserir nos PCN educação sexual, os professores muitas vezes não estão preparados para isso. O público, às vezes, não sei se ele não entende o que é passado ou se não é passado da maneira correta. Então, assim, como é um assunto que veio tabu, agora que está se abrindo um pouco, eu acho que ainda está muito bagunçado. Ainda precisa pôr um pouco de ordem para começar a falar sobre isso. Até porque você não vê muitos educadores sexuais. É muito pouco. Na sua formação lá, só pra gente ter uma noção, quantas pessoas se formaram? Éramos em 20 pessoas, mas tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de Belo Horizonte, do Paraná, não era só daqui. Então é muito pulverizado. Quando eu sei que eu preciso de uma orientadora? Quando você precisa de consultar um educador sexual, tá bom. Você tá viva? Eu estou. Então, se tá viva, olha, desde a barriga da mãe a gente desenvolve a nossa sexualidade. Até o último suspiro nós estamos desenvolvendo a nossa sexualidade. Então, assim, quando que eu preciso? Exemplos. O meu casamento entrou numa rotina, o sexo entrou numa rotina. Ou, eu quero dar uma pimentada com o meu namorado, com a minha namorada. Ou, eu queria aprender alguma coisa nova. Olha, eu acho que meu marido, eu tô tentando passar uma mensagem pra ele, ele não tá entendendo, me ajuda. Mulher tem disso, né, gente? Assim, nossa, Mas ele não sabe, mas ele não vê. Menina, esse caso... caso... Ele não sabe, se você não falar, ele não vai saber. Esse caso, eu conversei uma vez com o marido. Ela já ligou pra mim, Rosana, muito obrigada, resolveu todos. Eu falei, nossa. Não é? Gente, eu tô falando porque aconteceu comigo. Eu tinha muita dificuldade de falar. Eu achava que você sabe.
Ah, não, você sabe. Mas o que você... Não, você sabe. Comunicação ainda é um problema. As pessoas têm medo de falar. Ai, Tem medo de falar, olha, eu não gosto que faz isso. Tipo, se ele ficar magoada, e se ele achar que eu... Tem medo de pedir também, às vezes tem alguma fantasia, tem vontade de fazer alguma coisa. Ah, não, mas se eu falar pra ele, vixe... É complicado, posso contar um caos? Conta tudo. Não. Conta um milagre, mas não conta o santo. Eu fui dar 2 palestras, fui convidada pelo CRAS em Itaquá para dar palestra para terceira idade. Então eu dei uma palestra, depois de um tempo eu voltei no mesmo CRAS para dar a segunda. Na segunda palestra veio uma senhora, o público assim, eu olhava para as carinhas e eu já conhecia algumas que já tinham ido na primeira. Veio uma senhora na segunda palestra e falou: moça, você mudou a minha vida. Eu falei, nossa, espero que para melhor, né? Ela, não. Meu marido veio assistir comigo a primeira palestra. Hoje ele não conseguiu porque ele teve outro compromisso. Aquele dia você disse que a gente podia falar não. Que a gente não era obrigado a falar sim toda vez que o marido viesse ou toda vez que a mulher viesse pedir sexo. Se eu estou indisposta, se eu não estou afim, eu posso falar não. Depois desse dia, em casa, um dia eu não me senti bem e falei para ele, lembra aquela mulher falando de sexo? Então hoje eu não estou bem, hoje não. Ah, tá bom. E ele entendeu. E os maridos também podem falar não. Os maridos também podem. Também podem. Então assim, eu achei tão lindinho que os olhos dela brilhavam. Ela, nossa, você mudou a minha vida, que a minha vida toda eu achava que quando ele vinha pedir sexo eu era obrigada a dar. E ele entendeu comigo, porque ele estava aqui e te ouviu. Entendeu? Muito legal isso. Muito bom. Como que funciona o seu atendimento? Eu quero uma consulta, como que eu faço? Parecido com um psicólogo, a gente conversa um pouquinho antes para eu ver se realmente é um caso para mim ou se é um caso para psicólogo, porque tem isso também, né? A minha parte é a educação sexual. E aí a gente conversa, por exemplo, se você vem, olha, eu tô sem, minha libido tá lá embaixo no subsolo, né? Vamos trabalhar um pouco a libido. Então eu tento investigar da onde que vem essa falta de desejo sexual. Né? Então, vamos investigar, é porque eu tô com um filho pequeno, meu marido não ajuda, então pera lá, então vamos primeiro cuidar disso, pôr a ordem na casa primeiro, para você desestressar um pouco, porque senão não vem libido mesmo, senão não existe nada para você, né? É como uma consulta com um psicólogo, mas eu vou dizer, é muito rápida. 1, 2, 3, 5 sessões, é difícil alguém passar mais de 5 sessões, porque eu costumo ser objetiva, né? Quando a pessoa vem mesmo com um problema e quer resolver, né? A dificuldade, o problema, a curiosidade, não demora. Quem mais reclama do parceiro? Quem mais reclama do parceiro? O homem. Eu vou falar que a maioria são as mulheres que carregam o homem até a minha sala para conversar comigo, por N motivos. Ou ele não entende o que eu quero dizer, ou ele tá com disfunção sexual, ou eu acho que ele tá me traindo, conversa com ele. A maioria dos casos é a mulher que leva o marido. Qual a maior dificuldade da mulher no sexo? A maior dificuldade da mulher no sexo, quer saber? Eu acho que é ela saber do que exatamente ela gosta, sabe? Eu tenho muita mulher que reclama que o marido não... mas ele não faz do jeito que eu gosto, ele não sabe o que eu gosto. Aí eu pergunto, você sabe? Eu sei. Tá, você se toca pra falar, olha, eu gosto quando você toca aqui, eu gosto quando você toca lá. Não, isso eu não faço. Então, você não se conhece. Como que você quer que o teu marido te conheça? Né? Então, aquele negócio da cultura. Olha, você não pode se tocar, é sujo, é proibido. Aí vem aquela anatomia, né? O órgão sexual masculino é pra fora. O homem todo dia manipula. Sim. O feminino é pra dentro. Você tem que tomar cuidado, porque pega infecção, porque não sei o quê. Então, já tem essa, né? Então, tem mulher que acha, o negócio é pra dentro que é pra eu não ver. Ela nunca pegou um espelhinho e se viu. Né? Então, eu acho que o maior problema é esse, é da própria mulher não se conhecer. Que não se deve dizer na hora do sexo? Olha... Então, uma pergunta... O que não se deve dizer...
além das comparações que não se deve fazer, né? Não se deve lembrar de conta para pagar. Aí você pagou aquela conta, pronto, acabou. É isso. Não tem tesão que resista a isso. Uhum. Eu falo, o sexo, ele começa aqui. Sim. Tá? Se você tá lembrando da conta, se você tá comparando com ex-namorado ou ex-namorada, se você tá olhando o teto que ainda não pintou, você não tá focada. Primeiro, trabalhe aqui. Eu falo que não adianta você tomar estimulante sexual, usar vibrador na alta voltagem lá, usar produtos eróticos, se a tua cabeça não tá para isso. Tua cabeça não tá bem, vá dormir, vá descansar, faça sabe? Ejaculação feminina, existe, não existe? Menina, é um assunto que até os cientistas ainda hoje estão discutindo para chegar num denominador comum. Uhum. Existe sim, a mulher ela consegue ejacular, expelir um líquido, tá? Esse líquido muitos falam que é xixi, que é urina, porque são as glândulas, quando as glândulas elas são próximas da uretra, quando elas são muito ativadas, quando mexe muito nelas, elas têm uma pequena ligação com a bexiga, uma pequena ligação. Então ele pode sim sair com um pouco do xixi e vem também com lubrificação. Então tem mulher que tem aquele esguicho, tá? Mas são poucas. Existe sim, mas até os cientistas não sabem dizer exatamente do que é composto e como que consegue tudo isso daí. Mito ou verdade? Sexo bom é sexo que dura horas? Olha, depende. Eu tenho mulher que chega pra mim e fala, Rosana, pelo amor de Deus, eu quero que meu marido ejacule em 2 minutos, porque eu não aguento ele em cima de mim. Ou, se você já ouviu falar de tantra, o sexo tântrico é o sexo que dura horas e é um negócio fortíssimo. Entendeu? Então depende de que mundo nós estamos falando. Depende do que é bom, né? Depende, pra cada um. Assim, quer saber? Muitas vezes, se o casal tá bem entrosado, se tem as carícias, ó, eu tô olhando no seu olho agora, daqui a pouco rola um clima, ó. É difícil o homem e a mulher tá assim, olho no olho. Hoje é difícil, hoje eles vão direto nos órgãos e nos genitais e na cama e já vira e apaga a luz e sei lá, entendeu? Então se tem isso aqui, se isso já começa a contar o tempo, é legal. Então, olho no olho, é o toque, são carícias, no corpo todo, o corpo todo tem zonas erógenas. Entendeu? Então, isso demora, isso é gostoso, às vezes não tem nem penetração, mas os dois já vão dormir lá com um sorrisão na orelha. Muito bem. Tamanho é documento? Verdade ou mentira? Tamanho é documento? Olha, eu vou falar que não. Não é. Se tiver uma boa preliminar, se o casal for adepto ao sexo oral, a masturbação, e o tamanho é o de menos. Mesmo porque a mulher ela tem as terminações nervosas na entrada da vagina. Para quem usa absorvente interno sabe que no tamanho do dedo você enfiou o absorvente, você não sente nada. Então você não sente nem o pênis. Então que prazer você tem nessa parte aqui? Não tem. Pode ter lá no fundo, tá? Ou na entrada da vagina. Então um pênis pequeno, um bullet, que é um vibradorzinho pequeno, o dedo, a língua, faz muito mais, muitas vezes, que o pênis grande. Muito bem. Ponto G existe? Ponto G, ponto A, ponto P, existe quase o abecedário. Existe, menina, e o negócio não é difícil achar. Olha, onde fica? Aonde fica? Vamos lá, rapazes, prestem atenção, porque isso é importante. Pois é. Mas imagine... Você tem aquelas miniaturas, aquelas coisinhas? Então, eu tenho uma vagina com clitóris, que a mulherada não conhece seu clitóris, né? Quando fala de estímulo clitóris, é só uma bolinha aqui, que não é isso. Mas eu tô querendo ver com algum ginecologista se doa pra mim. Ah, legal aí, ó. Ginecologista se tem. Aquele de plástico, né? Transparente, que aí a gente consegue demonstrar melhor. Vamos lá, vamos ao ponto G. Imagina uma mulher deitada, de barriga pra cima. Tá? Introduzir o dedo, passa o osso, logo aqui depois tem uma área rugosa. Quando ela está excitada, essa área fica com, sabe, tanquinho?
aquelas ondinhas. as ondinhas, então, vai sentir, acho que é uns 5 centímetros só. Vai sentir uma área rugosa aqui, um pouco macia. Aqui é o ponto G. É super fácil de pegar. Tem posição na hora do sexo, por exemplo. Pra mulher por cima, facilita? O ponto G? Não, a mulher por cima é bom quando, por exemplo, a mulher quer ter o controle, quer ser a domadora, né? Existe aquele... Isso, eu sou domadora, eu sou domada, tem aquela brincadeira na hora do sexo. É legal pra ela, se ela tá com medo de sentir dor, se ela quer ditar o ritmo, entendeu? Ela por cima sim, mas não o ponto G, não. O tamanho do pênis muda conforme a etnia? Foi comprovado que sim. Porém, vamos falar do Brasil primeiro, né? É uma mistura tão grande que não dá pra dizer. Não é porque a pessoa tem um tom de pele diferente ou um cabelo diferente que o pênis vai ser de determinado tamanho, porque existe uma mistura muito grande. Mas é comum ter a média de cada país, sim, de tamanho de pênis. Você dá muita palestra para a terceira idade? Como eu falei, eu já dei no CRAS em Itaquá, já dei em posto de saúde aqui em Suzano, para terceira idade. Dou palestra para jovens também, já dei palestra aqui na ETEC de Suzano, na ETEC do Ipiranga, em São Paulo, numa escola estadual em Mogi das Cruzes, numa ONG que eu falei para os pequenos e para os responsáveis dos pequenos. Contratar você para uma palestra ou contratar você para uma orientação, como que faz? Deixa suas redes sociais. Minhas redes sociais? Tá tão difícil o meu Instagram. A gente pode colocar nos comentários lá embaixo? Pode comentar nos comentários. Mas você tem rede no Instagram? Isso, eu tenho o meu pessoal no Instagram, que está aberto, qualquer um pode seguir. Eu tenho um Instagram que eu criei com uma amiga que fez curso de educação sexual comigo, a Débora, ela é de Ribeirão Preto, que é o Sexolando. Tá? O Sexolando no Instagram, toda semana a gente trabalha um tema diferente. Essa semana ela tá falando de paternidade, semana que vem eu vou falar de vulva e vagina. E são vídeos? São textos, às vezes live, às vezes... vídeo pouco, porque eu falo que a vida é tão corrida que você parar... A vulva e vagina eu vou ter que fazer vídeo, porque não tem como ficar na teoria, né? Rosana Caetano, eu gostaria de te agradecer por essa conversa aqui. Há tanto tempo combinando, enfim, conseguimos. Quer deixar um recado para o pessoal? Eu quero deixar um recado, sim. Pessoal, olha, todos merecem ser felizes, todos merecem atingir o ápice, seja no sexo, seja na vida, seja na família. Todos nós podemos, devemos, precisamos ser felizes, tá? E assim, o sexo tá aí, né? A sexualidade, enquanto é o que eu falei, enquanto você suspirar até o último suspiro, você tá pensando nisso, tá fazendo, tá desenvolvendo, tá trabalhando. Quantas pessoas com 50 anos não mudaram de sexo? Né? Então não existe idade para isso. Então, você tá com 70 anos, assistiu o vídeo e fala, nossa, será que eu tenho alguma coisa para ouvir? Vamos conversar. O seu filho, sua filha tem alguma... Nossa, eu acho que a atitude dela tá um pouco esquisita. Será que... Vamos conversar. Muito bem, é isso, crianças. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço muito.